você hoje parasse aí e olhasse para esse vídeo e visse se você não está vivendo uma situação como essa. Você sai de um problema, de uma enfermidade e logo após entra no outro. Nenhum remédio soluciona as suas dores, o seu sofrimento. Nenhum exame consegue identificar qual é a sua enfermidade. Você se sente inferior a todos. Você acha que ninguém te ama. Você acha que todos são melhores que você. Sentimento de perseguição, sentimento de inferioridade, sentimentos ruins, pensamentos maus e até vontade de tomar atitudes muito más contra outra pessoa. Eu queria que hoje você ficasse comigo, que você entendesse se você é uma pessoa que está sofrendo por opressão espiritual. Fique conosco até o fim e eu creio que você vai ser extremamente tocado, fortalecido pela palavra de Deus. Deságua em ti o oceano inteiro de graça sem fim. Antes de começarmos propriamente falando sobre o assunto, eu queria que você entendesse o que é uma opressão espiritual através da palavra de Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo 14, a Bíblia conta a história da cura de uma pessoa, de um menino que era possesso por forças espirituais. Note que a Bíblia apresenta a história de um pai com seu filho. Um pai via o seu filho, como a Bíblia descreve, sofrer horrivelmente. E ele dá um diagnóstico de qual era o problema da criança. A criança sofria de epilepsia. E ali não era só isso que o pai apresentava. Porque se fosse só a enfermidade, se fosse só ela, às vezes nós poderíamos entender. Mas além disso, a Bíblia descreve, o pai relata que aquele menino se lançava no fogo, se queimava e tentava se afogar. Em outras palavras, aquele menino, ele estava tentando se suicidar. Aquele menino estava tomando a atitude de se colocar em risco de vida. Note aí, preste atenção no que a palavra estava dizendo. Aquele menino estava sofrendo, o pai estava sofrendo, todo mundo estava sofrendo. E quando declara que aquela criança tinha epilepsia, a gente entende que tinha um diagnóstico médico. Então aquele pai procurou recursos naturais para tentar solucionar aquele problema. Mas aquele pai não conseguiu resolver, porque não era um problema natural, mas era um problema espiritual. O que eu vim querer trazer através dessa palavra é te trazer o discernimento que existem situações que são naturais e existem situações que são espirituais. Situações naturais se resolvem com ferramentas naturais, se resolve com medicação, se resolve com remédio, se resolve com médico, se resolve de maneiras naturais. Mas uma ocasião, um problema espiritual nunca será resolvido de maneira natural. E é isso que você tem que entender hoje e tentar identificar. Se você está passando por uma situação natural, normal, que ocorre com qualquer um, ou se você está sofrendo por uma opressão espiritual que tem que ter atuação espiritual. E ali aquele menino estava padecendo por um problema, por uma ocasião de uma opressão espiritual ocasionada por um demônio. E ali aquele pai apresentou diante dos discípulos e os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, não conseguiram resolver aquela situação. E apresentaram diante de Jesus. E Jesus, ele declarou:
Jesus, com voz de autoridade, repreendeu o demônio. O demônio saiu da vida daquele menino. E a partir daquele momento, aquele menino, aquela criança, ela ficou curada sã. E ali mostrou que o problema era espiritual e teria que ser tratada de maneira espiritual. E depois que foi usado a autoridade de Jesus, que Jesus entregou aos seus ministros, pastores e homens de Deus, aquela pessoa foi liberta e foi salva. E eu queria falar com você hoje. Existem 3 níveis de opressão espiritual. Existe o primeiro nível, que é o nível de opressão leve. E essa opressão é psicológica. Existe uma atuação do mundo espiritual através de demônios que colocam pensamentos em ti. Coloca pensamentos que você é derrotado, pensamentos que você é uma pessoa desprezível, que ninguém te ama, coloca pensamentos de desistência, coloca pensamentos de inferioridade, de derrota, e fica tocando nessa ferida na tua mente, colocando pensamento de vingança, pensamento de suicídio, pensamentos variados, e fica te oprimindo, tocando, e fica ali. Esse é o primeiro nível de opressão. Existe o nível de opressão mediano, que é a opressão psicológica e a opressão física. A opressão psicológica, que eu te falei anteriormente, e a física são através de cansaço, desânimo, insatisfação, medo. Você começa a ser oprimido na carne. Tem pessoas que ficam doentes através dessa opressão maligna. Pessoas que é uma doença atrás de outra, é um problema atrás de outro. São enfermidades, cansaço, desânimo. E ela não consegue resolver com medicação, ela não consegue ir e diagnosticar um médico em nada. Essa é a opressão mediana. E tem o último nível de opressão, que é a opressão intensa, que é um conjunto de opressão psicológica, física, e entra a opressão que é a indução ou até mesmo o controle de atitudes que você, no seu contexto natural, não tomaria. Pessoas que no seu natural, na sua naturalidade, no seu comportamento comum, nunca mataria uma pessoa, nunca tomaria uma atitude de roubar, nunca tomaria uma atitude de largar o seu casamento, largar os seus filhos, nunca tomaria atitudes muito fora do comum. São pessoas que estão sendo oprimidas e às vezes o mal, ele pode controlar ou induzir você a tal situação. O mal induziu, através de palavras, Eva a comer do fruto. O mal induziu a Davi a adulterar. O mal tentou induzir Jesus a duvidar que ele era filho de Deus. São opressão, atuação maligna, para que você possa tomar essa atitude. Um exemplo de opressão, de controle, é o livro de Marcos, capítulo número 5, versículo 8, que fala do endemoniado gadareno. A Bíblia fala que esse endemoniado, ele estava sendo controlado por forças espirituais. E a Bíblia, ela declara que esse homem vivia em meio dos sepulcros, que era o cemitério, e não havia quem conseguia dominá-lo, nem mesmo com correntes, e muitas vezes acorrentá-lo. E esse homem se largava dessas correntes, e de noite, sem repouso, perambulava. Ele ficava andando
por entre os sepulcros no cemitério e pelas colinas, gritando e cortando-se com lascas de rocha. Ele estava sendo controlado espiritualmente. Ele se cortava, ele perambulava pelos cemitérios, nos vales, gritando. Ele estava sendo controlado. Mas hoje, o Senhor, Ele me trouxe aqui para te dar a libertação. O Senhor não me trouxe aqui para te colocar medo. O Senhor não me trouxe aqui para trazer essa palavra, para botar medo em você, querer valorizar a palavra, não. Ele me trouxe aqui para mostrar para você, se você está sendo oprimido através do seu psicológico, através do seu corpo, ou está sendo induzido a tomar atitudes más, se você está se sentindo cansado, oprimido, fraco, desanimado, e nada consegue satisfazer os teus prazeres, nada diagnostica o seu problema, que você não está entendendo o que está acontecendo com você, que é algo fora do comum, fora do natural, o Senhor me trouxe aqui para te dizer que em Mateus 11:28 diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus pode te livrar dessa opressão. Jesus pode te livrar desse mal que você está vivendo. Jesus pode dar o alívio para a tua alma, o descanso para a tua alma. Jesus pode mudar a tua vida. Mas Ele diz: vinde a mim. Se você está cansado, se você está oprimido e você quer ter o alívio para a tua alma, Jesus está chamando você para entregar a sua vida no altar dele. Hoje o Senhor está te chamando para buscar uma igreja e se entregar a Jesus. Jesus hoje está te chamando. Nós somos ministros e o Senhor nos deu autoridade para repreender as obras do inferno. E Ele está te direcionando. Decida hoje. Se você está sendo oprimido, vá até uma igreja, converse com um pastor e nós iremos orar por você. E você vai ser liberto. Você vai ser liberta. E você vai viver o alívio da alma que o Senhor prometeu a nós. Eu queria orar agora por você. Você que está cansado, você que está oprimido e não suporta mais isso. Em nome de Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, o Senhor disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, em nome do Senhor Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora a força do mal que atua oprimindo a mente, o corpo, que atua induzindo essa pessoa a cometer o erro, a cometer o mal, que está tocando no coração desse homem, a dessa mulher, a se adulterar, largar da sua casa, da tua família, que está colocando no coração um sentimento de vingança, de suicídio, de morte. Agora, larga essa vida, larga esse coração, larga essa mente. Te dou pela voz do nome de Jesus, abandone essa vida, abandone essa mente, abandone esse coração. Eu te repreendo agora. Larga a vida, larga a casa, larga a família, larga os caminhos dela, larga os caminhos dele. Em nome de Jesus, todo mal, de uma só vez, sui. Receba agora a libertação. Receba agora o alívio para a tua alma. Receba agora